importância que tem esse livro para a nossa vida. Nós entendemos que esse livro, ele é a palavra de Deus, a revelação de Deus ao nosso coração. E a importância que nós damos a ele é a medida que ele tem para si mesmo. Ele é a revelação do próprio Deus. Deus se revelou na sua palavra. Nós podemos conhecer a Deus a partir das Escrituras. Então essa é a importância que o texto tem para nossas vidas. Mas permita fazer uma pergunta. Qual será que é o intuito ou o desejo de nós, pregadores? Qual será o intuito do pastor, do Vinícius, o meu, Mateus Oliveira, Mateus Vinícius, Tiaguinho, quando nós subimos aqui ou quando ministramos numa EBD a falar aos seus corações? Qual é o intuito? O intuito é que vocês saiam daqui aprendendo mais a palavra de Deus, entendendo mais sobre a palavra de Deus, ouvindo o falar de Deus a partir das Escrituras. Nós defendemos que Deus fala a partir das Escrituras. Foi o próprio Senhor, na sua oração, em João 17, pelos seus discípulos, que ele vai dizer: Pai, conserva-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós estamos aqui apresentando para vocês a palavra da verdade, a palavra de Deus. E nós poderíamos ir por muitos caminhos, até mesmo mostrando para vocês o que é a mentira. E constantemente trazendo sobre o olhar de vocês o que é a mentira. Apontando para uma determinada congregação e dizendo: lá há uma pregação, e aquela pregação é mentirosa. Lá não é redimidor. Lá está sendo pregada e ensinada verdadeiramente. Nós poderíamos passar horas e horas, mas esse não é o nosso intuito. Nosso intuito não é fazer vocês conhecer a verdade a partir de muitas mentiras diante dos seus olhos. Nosso intuito é expor a verdade de Deus diante dos seus olhos, a fim de que quando vocês contemplem uma mentira, vocês digam: lá está, é uma mentira. E a exemplificação mais perfeita que eu vejo para isso é a da nota de dinheiro. Quando vocês querem reconhecer a originalidade de uma nota verdadeira, vocês aprendem por meio de muitas notas falsas diante dos seus olhos. Muitas notas falsas são entregues para mostrar como é fabricada, ou é lhe dada uma nota verdadeira e é ensinado para vocês como é uma nota verdadeira. Como é a gramatura, como é a marca d'água, o seu tamanho, as suas formas, as suas cores. E a partir do conhecimento da nota verdadeira, quando você tem em mãos uma nota falsa, o que você diz? Essa nota é falsa. Essa nota é falsa. Por quê? Vocês conhecem a nota verdadeira. Vocês sabem qual é a nota verdadeira. E o nosso intuito de dizer a verdade para vocês é com essa mesma mentalidade, ao ponto de que vocês entendam, compreendam, creiam, tomem para si a verdade, para que quando a mentira se manifeste, vocês possam cravar que aquilo é mentira. Aquilo que está sendo dito é mentiroso, é herege, é profano. Mas os irmãos vão concordar comigo, os irmãos vão concordar comigo, que há notas que são difíceis de, por um único só olhar, definirem que ela é falsa. A nota que você vai precisar se esmerilhar, olhar menor, ver a sua marca d'água se está perfeita, os seus encontros, encaixes, para dizer: opa, essa nota aqui, não sei, está muito estranha. E aí desenvolveram tecnologias. Você pega uma caneta, risca, e se marcar de preto, ela é o quê? Falsa. Então você tem meios para encontrar uma nota que foi muito bem falsificada. E aqui eu quero trazer aos olhares dos irmãos uma verdade. Há meias verdades sendo propagadas que, eu vou usar a mesma linguagem dos hereges, ela tem cheiro de verdade, tem cor de verdade, você toca e parece verdade, mas ela é mentira. Ela é mentira. Ela não é a verdade de Deus. E como nós vamos saber? Esmerilhando, procurando, caçando
pensando, entendendo a verdade na mente, agora, diante de uma fala, diante de um texto, diante de um post, entender o que aquilo quer dizer. Então podemos cravar, é verdade ou não é verdade. Nesta semana, 2 publicações me intrigaram bastante. Mexeram comigo de uma maneira surreal. Uma delas foi do bispo da Universal, Edir Macedo, que fez uma publicação acerca de um pastor seu que veio a se matar, que se suicidou. E 3 colocações daquele indivíduo me fazem olhar para como ele enxerga não somente o seu rebanho, mas como ele se vê como líder diante do seu rebanho. Irmãos, não percam em mente, não tirem da mente que eu estou seguindo um fluxo e eu vou voltar para o texto. Mas é muito importante nós entendermos essas colocações. Edir Macedo, ele se pronunciou já dizendo assim: eu senti muito. Então, em um primeiro momento, ele fala sobre a sua posição diante do fato. Ele fala: eu senti muito, mas o que eu vou fazer? O que eu tenho para fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Não, eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou seguir em frente. Ele coloca a sua posição como líder através de uma catástrofe, uma realidade terrível que chegou ao seu conhecimento. Ele fala: eu não vou chorar a morte da bezerra. Eu não estou nem aí, em outras palavras. Eu seguirei em frente. E agora ele aponta para aqueles que chegam a ele e falam: Edir Macedo, bispo, me diz por favor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Talvez seja alguém do seu rebanho angustiado porque o seu pastor tirou a própria vida e perguntando a ele: bispo, e aí, como fica a nossa congregação? Sabe o que esse bispo vai dizer? Ele vai dizer assim: vocês são fracos. Fracos. São pessoas que ele vai dizer que tem doença crônica, que precisa constantemente de saber e entender e não vivem pela fé. Depois de apontar isto, ele ainda fere o caráter presbiteral daquele homem morto. Ele diz para ele, aquele homem nem pastor sequer era. Não era um homem de Deus. O que isso mostra para a gente? Mostra uma postura totalmente incompassiva, uma postura que não tem uma boa teologia do sofrimento, que não entende que o ser humano, o homem criado à imagem de Deus, pode sofrer, mas julga que todos nós devemos viver completamente felizes e felizes a todo tempo. Irmãos, eu cravo aqui com toda certeza: aquele homem, naquele vídeo especificamente, e na sua teologia, eu posso dizer isso, aquele homem está endemoniado. Claramente endemoniado. E talvez eu tenha que tirar da cabeça de vocês um estereótipo que foi formado por este homem, que é a ideia de que o endemoniado é alguém que vai falar grosso, alguém que vai amaldiçoar o outro, alguém que vai cair e rolar no chão, a sua boca vai babar, os seus olhos ficarão brancos, eles terão super força. Esse é o endemoniado. Essa é a definição de demoniado para eles. Mas espera lá. A Bíblia nos mostra que nem sempre um endemoniado vai se apresentar desta maneira. Em João capítulo 13, versículo 27, vai dizer que na noite em que Judas traiu o Senhor, o próprio Satanás se apossou, entrou nele. Judas estava endemoniado. Judas não caiu, Judas não esfumou, os seus olhos não ficaram brancos. A única coisa que ele fez foi trair o Senhor, trair o próprio Salvador. É por isso que eu posso dizer: esse homem está endemoniado. E talvez ainda na ideia do estereótipo da nossa mente, vocês podem pensar: eu sei como identificar um herege, um falso profeta. Eu sei como identificar alguém que demonstra atos de palavras de alguém endemoniado. A característica, o estereótipo.
Eu sei como fazer. Aí você diz, é alguém que fala abruptamente, alguém que fala grosso, alguém que é ignorante, alguém que é ríspido. E aí eu entro num segundo vídeo, mencionado pelo pastor ontem, na jornada teológica, de um pastor batista, chamado Ed René Kivitz. Esse homem, meus amigos, ele não chega no púlpito de maneira grossa, ignorante, ríspida. Não. É com a sua Bíblia na mão, um microfone sobre o rosto e um falar suave. Uma voz que consegue penetrar os seus ouvidos que eu não consigo fazer. Nem se eu quisesse muito. Boas palavras, boas intenções, entre aspas, mas com uma péssima teologia. O vídeo em questão, o próprio Ed René, ele vai dizer assim: eu não creio num Deus que é fogo consumidor. Eu falei com uma ênfase muito gritante. Ele fala bonito. Talvez aqueles mais levados por um falar mais encantador conseguem ser ludibriados e falar, será? De repente eu também não creio. Mas é uma clara evidência de um homem que está indo contra o próprio texto. Deuteronômio capítulo 4, versículo 26, vai falar que Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29, vai falar que Deus é fogo consumidor. Deus se revelou nas Escrituras, mostrou a persona de quem Ele é como um fogo consumidor. Mas piora e piora muito. A ideia que o Ed René tinha aqui era falar sobre o inferno. E ao falar sobre o inferno, sobre a eternidade e o sofrimento eterno que Deus causará ao ímpio, ao pecador, Ed fala que é impossível um Deus amoroso fazer isso. As minhas palavras sobre ele. Ele crê nisso, ele já colocou isso cravado. E o que piora é a ilustração que ele vai dar para explicar por que a crença dele é verdadeira. Ele vai dizer, pode um pai tacar fogo de maneira eterna o seu próprio filho? Se ele tivesse parado por aí, já estava ruim, mas ele ainda piora. Ele vai dizer, imagine que você, pai, diz ao seu filho, olha, não coma o iogurte que está na geladeira. E aí o seu filho vai, pega o iogurte, come, e aí você fala, agora como castigo, você lança ele no forno, liga a 1 milhão de graus Celsius, taca fogo no seu filho e espera que ele queime eternamente. Sim, pais. Podem fazer cara de dor, pode fazer cara de tristeza. Sim, pais. Pode pensar, eu nunca faria isso com meu filho. Sim. Mas ele distorce a realidade teológica do Éden para afirmar uma mentira, uma heresia. Na teologia do Ed, todos nós somos filhos de Deus. Na teologia do Ed, não só nós, comunidade do povo de Deus reunida para adorar a Deus, confesso um dos seus pecados, entregues e arrependidos ao senhorio de Jesus, batizados e redimidos pelo Espírito Santo. Não, todos nós, aquele que está lá fora, o homem profano e pecador que consegue trazer mal a uma família, tirar uma vida de uma criança por meios piores do que se pode imaginar, e que não cabe mim dizer agora, mas homens terríveis, ele diz, são filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Ed René talvez não prestou muita atenção, ou se não prestou, não quis dar ideia para o texto que nós acabamos de ler. Volte para o texto que vocês leram, que nós lemos. Capítulo 4, versos 26. Todos vocês são... O Ed pararia aqui e dizia, é isso, todos nós somos filhos de Deus. Talvez ele iria até um pouco além e falaria, não, mediante a fé. Mediante a fé o quê? O budista, o hinduísta, o católico, o espírita, seja quem for, mediante a fé são filhos de Deus, todos eles são filhos de Deus. Mas ele esquece que o texto tem uma continuidade, o texto tem o seu contexto. E Paulo vai dizer que todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus.
Nós só podemos dizer que somos filhos de Deus a partir de uma única realidade. Somos filhos mediante a fé. Temos fé no sacrifício vicário de Jesus, na morte substitutiva pelos nossos pecados. Por isso somos filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. O Ed não concordaria com isso, mas entre o Ed e as Escrituras, eu digo para vocês, eu fico com as Escrituras. E eu convido os irmãos a ficarem com as Escrituras, a desejarem a verdade de Deus, revelada nas Escrituras. E o texto prossegue dizendo: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E aqui vale uma explicativa. O que é esse batizados em Cristo? Tem 3 possibilidades para esse texto. Uma eu nego completamente, outra eu acho um pouco possível, outra eu cravo um pouco melhor. A primeira é de um católico do século XVII, que ele vai dizer que o batismo de Cristo é a tipificação, usada por Paulo, para o batismo por meio da água. Que nós somos batizados por meio da água, porque a água tipifica, o batismo tipifica um período sagrado, um sacramento perfeito. Então, por isso, a água tipificada aqui em Cristo Jesus por Paulo é o que representa o batismo por Cristo. Falácia. Não é possível enxergar o texto dessa maneira. Ele foi o único proponente, um dos únicos proponentes dessa visão, e é muito difícil de interpretar dessa forma. A segunda possibilidade é que Paulo estaria falando do batismo com o Espírito. E o que seria esse batismo com o Espírito? Não seria o falar em línguas, como os pentecostais acreditam. Os carismáticos talvez ali partilham de uma visão um pouco mais diferente. O batismo com o Espírito aqui, para estes, são o encontrar do Espírito com o homem caído no momento do arrependimento e da confissão de fé. Lembrem, você foi apresentado o Evangelho, você creu no Evangelho, se arrependeu dos seus pecados e foi-lhe dado um novo coração. Você nasceu de novo. E eles vão dizer que essa palavra de batismo de Cristo tipifica o batismo do Espírito. Por quê? O capítulo 4, versículo 6, vai falar sobre um ato do Espírito que é colocado como se fosse de Deus, como se fosse em Cristo. Versículo 6 vai dizer: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama: Abba, Pai. Sabemos que o Espírito que testifica com o nosso Espírito é o Espírito Santo, porque nós vemos em Romanos capítulo 8, aqui na abertura do culto. Então eles vão dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo tipificado por Paulo. É um tipo, é uma demonstração de Paulo. Ainda assim, eu entendo que isso é dobrar um pouquinho o texto, não me parece ser este o significado. E a terceira possibilidade, Paulo está falando de uma fé interna que se manifesta exteriormente. Então, é esse novo nascimento interno, mas que é expresso no novo nascimento externo. Por quê? Porque Paulo vai falar sobre o revestimento que nós temos agora em Cristo Jesus. Aquilo que aconteceu interno, agora se manifesta externo, porque nós somos revestidos de Cristo. Eu não tenho tempo para falar sobre a doutrina do revestimento de Cristo, mas se vocês quiserem consultar, Romanos capítulo 13, verso 14, Efésios 4, do 20 ao 32, Colossenses 3, do 8 ao 17, Paulo vai esmerilhar um pouco mais acerca dessa teologia do revestimento. Mas Paulo prossegue, apresentando que não há distinção entre aqueles que são filhos de Deus. Ele vai dizer, verso 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo apresentar aqui há uma unidade entre a diversidade do povo de Deus, dos filhos de Deus, em que não há distinção. Eu não posso dizer, aquele homem é um filho de Deus por ele ser homem, eu não posso dizer, aquela mulher é uma mulher de Deus por ela ser mulher. Do mesmo jeito que eu não posso cravar alguém que é rico, alguém que é pobre, alguém que é alto,
alguém que é baixo, alguém que é gordo, alguém que é magro, não importa. Eu não posso cravar aqueles que são filhos de Deus por um estereótipo, por uma visão que nós temos acerca dele. Não. Quem é o filho de Deus? Aqueles que são transformados internamente no batismo de Cristo e aqueles que são revestidos de Cristo. Mostram características de alguém que nasceu de novo. Essa é a ideia de Paulo para cravar quem é o filho de Deus. Quem são os filhos de Deus? E ele prossegue. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Lembrem, durante o sermão eu apresentei para vocês o que acontecia no contexto da Galácia. O povo da Galácia desejava alcançar a glorificação a Deus de modo pleno, a satisfação de Deus em sua totalidade por meio da obediência da lei, da circuncisão, da guarda do sábado e de outros costumes judaicos, por meio daqueles que vinham ensinando esses costumes, buscando perverter o evangelho da verdade já pregado na igreja da Galácia. E eles falavam isso para trazer a herança de Abraão como sendo o cumprimento da Torá, da lei. E o que Paulo crava aqui novamente é: vocês, por meio de Cristo, por sermos filhos de Cristo, vocês já são filhos de Abraão pela fé. Vocês já são herdeiros da promessa de Abraão. Então iniciamos o capítulo 4. E aqui vale um ponto muito importante. Lembrem, na aula anterior, eu apresentei para vocês o que é o paidagogos. E eu disse para vocês que Paulo usa o paidagogos para tipificar a lei como sendo um tutor, um guardião daqueles que estavam debaixo da lei. E falei sobre a sua utilidade. Agora Paulo vai ter em mente essa mesma visão do paidagogos e vai dar o exemplo daqueles que estão debaixo da lei. Ele vai fazer uma ilustração para aqueles que estão debaixo da lei. Olha o que ele diz. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. A ideia de Paulo aqui é o seguinte: ei, você tem o seu direito. Estando debaixo da lei, você tem o direito da sua herança. Porém, Deus determinou um tempo, a qual esse tempo será cumprido e você então receberá a lei. Uma ilustração mais simples. Você então receberá a herança. Uma ilustração simples para a gente entender isso é imaginar uma criança de 10, 9, 11 anos em que o pai fala assim: filho, vai lá, dirige o meu Porsche, vai dar uma volta pela cidade. Vocês acham que uma criança de 9, 10, 11 anos, ela tem conhecimento, ela tem sabedoria para pegar um carro e dirigir pela cidade? Não, não tem. Então o que acontece? O carro é daquela criança, o pai deu para aquela criança, porém, haverá um tempo que é necessário ele alcançar para ele receber a herança daquele carro. Quando chegar esse tempo, então, ele receberá a herança. Paulo está usando esse exemplo para falar dos judeus. E por que é um ponto muito importante falar dos judeus aqui? Há alguns comentaristas que vão olhar para essa estrutura do início de Gálatas e falar assim: não, Paulo não está falando dos judeus, não está tipificando, exemplificando ou ilustrando aqui alguém hebreu, alguém judeu. Não, Paulo está falando de um gentil, mas não é possível isso. Não é possível. Por quê? Um gentil não pode estar debaixo da lei. A lei estava debaixo do povo judeu, do povo de Deus. Então não tinha como um gentil estar debaixo da lei. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto está no capítulo seguinte. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Pausa. Paulo está colocando aqui uma escravidão a um princípio elementar. 2 pontos. Escravidão, princípio elementar. Mas a pergunta é: o que é esses princípios elementares? E para a gente responder isso, nada melhor do que o próprio texto. Vamos dar um pulinho lá no versículo 9 do capítulo 4. Mas nós não vamos aprofundar esse versículo hoje. Olha o que diz o texto. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecido,
por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias, meses, ocasiões específicas e anos. Percebam, irmãos, Paulo já está trazendo a exemplificação para nós do que são esses princípios elementares. Ele colocou a escravidão e o princípio elementar na mesma realidade e agora explicou no versículo 10. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Em outras palavras, vocês estão atentos ao calendário judaico, à vida judaica, a fim de alcançar a plenitude, a fim de alcançarem a salvação, de glorificarem a Deus nisto. Vocês estão voltando a ser escravos. E é por isso que é impossível ver essa estrutura para um povo gentil. Essa estrutura diz respeito a um povo judeu, mas ele vai chegar para nós. Paulo vai chegar ao seu povo, ao povo gentil. Olha o verso seguinte. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Como o Vinícius bem explicou aqui na EBD, a plenitude dos tempos é o apogeu da história humana. A história convergiu para a vinda do Filho de Deus. A história caminhou para a manifestação do Deus vivo, encarnado na nossa realidade. Deus interviu no nosso lado da realidade, se manifestando entre nós, pregando o evangelho da salvação, anunciando a chegada do seu reino. A plenitude dos tempos foi a manifestação do próprio Cristo. E ela chegou, Paulo está apontando exatamente para os judeus que ele está falando aqui. A plenitude dos tempos chegou em Cristo Jesus. E agora vocês podem receber a salvação por meio da adoção do seu filho. E aqui é uma observação que eu acho muito intrigante. Quando eu tinha 16, 17 anos, estava no primeiro ano do ensino médio, eu tinha uma pulseira que dizia assim, I am adopted, eu sou adotado. Romanos 8, 27. E aí, um rapaz, um jovem chegou, leu a minha pulseira e falou assim, não, eu sou adotado? Negativo, eu sou filho legítimo de Deus. Falei, amém, mas você não entendeu. Você não entendeu. E ali eu expliquei para ele o que é adoção. E vale uma explicação para todos nós. Às vezes a nossa mentalidade ocidental entende a adoção como sendo, eu pego uma criança não pertencente à minha família, trago ela para pertencer à minha família, dou todos os meus direitos e heranças àquela criança, porque ela pertence agora à nossa família. Ela faz parte do meu povo, da minha realidade. O meu nome é o nome dela. A minha vida é uma vida para ela. Aquela criança agora faz parte de mim e da minha família. Nós entendemos a adoção desse jeito. Porém, a adoção no mundo grego antigo não era semelhante a essa. A adoção no mundo antigo era também de preparação para governo e recebimento de herança. Pense, por exemplo, Tibério César, o governador. Ele foi um filho adotivo. Ele foi uma criança que, pelas suas capacidades cognitivas, os seus desenvolvimentos, ele foi preparado para ser um governador. Ele foi preparado para ser um líder, um chefe de Estado. É diferente da nossa realidade. E o que Paulo está trazendo aqui para o povo judeu é exatamente isso. A adoção como filhos de Deus não nos molda uma imagem de diferença. Nós podemos dizer que somos filhos legítimos, mas somos filhos legítimos por meio de Cristo Jesus, mediante a adoção. Nós fomos sim adotados por Deus. Isso não descredibiliza a nossa realidade como filhos. Isso não muda quem nós somos diante de Deus como filhos, porque Deus não olha para você como você é, Deus não olha para mim como eu sou, Deus olha para nós pela lente do seu Filho Jesus. Porque se Deus olhasse para você como você é, Deus te fumegaria, porque você e eu somos pecadores. Deus nos olha a partir do crédito da ação soberana de Cristo na morte do Calvário. É isso que representa a nossa adoção para com Deus. E foi isso que eu disse a ele. E o texto prossegue. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai.
Eu acho magnífico o complemento que Paulo dá em Romanos 8, que é: o Espírito testifica no seu espírito que tu é filho de Deus. Sabe o que significa? Não cabe somente na minha mente, no meu intelecto, dizer eu sou filho de Deus por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu sou um filho de Deus. Não cabe somente na sua mente. Isso desce para o seu coração em uma convicção única. Eu sou filho de Deus porque o Espírito de Deus testifica no meu espírito. Eu tenho a convicção de que eu sou filho. Eu tenho a convicção de que o meu Pai não me abandonará. Eu tenho a convicção de que o meu Pai estará comigo em todas as aflições. Eu tenho a convicção de que Deus está caminhando comigo em meio às minhas lutas, as minhas batalhas, os meus sofrimentos, a minha vida diária. Deus está comigo e essa é uma convicção que eu posso ter por meio do seu Espírito. E você pode ter essa convicção, porque o Espírito testifica no seu espírito que tu é filho de Deus. E Paulo agora tira a sua fala do campo mais geral. Constantemente Paulo estava direcionando a vocês, e ele quer falar a um indivíduo. Paulo quer centralizar essa verdade do Espírito para vocês, para mim. Quando nós lemos esse texto, quando ele diz, verso 7, assim você, circula isso aí na sua Bíblia, é você. Paulo agora está trazendo para você, leitor, você ouvinte, cada um de vocês essa realidade. Já não é mais escravo, mas filho. A plenitude do tempo chegou, Deus se manifestou e veio entre nós, vimos a sua glória, a sua beleza, e Ele caminha entre nós, testificando em nosso coração que nós somos filhos, nós não somos mais escravos. Quando falam que Paulo em Romanos e Gálatas tem ali uma parceria de comunicação, porque é muito semelhante, é porque Paulo vai aprofundar ainda mais essas categorias em Romanos. O escravo aqui é o escravo do pecado. O escravo aqui é o homem e a mulher que é entregue às suas próprias vontades pecaminosas, aos seus próprios desejos, às suas próprias concupiscências, às suas próprias paixões. E Paulo está dizendo para esses homens e essas mulheres: ei, você não é mais escravo do pecado por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós somos herdeiros de Cristo Jesus. E aqui eu tenho 3 aplicações para que a gente possa encerrar. A primeira aplicação é mais um pedido. Irmãos, que nós tenhamos mais zelo em aprendermos a verdade de Deus, a fim de que nós não venhamos a cair no engano. O que todos nós pregadores fazemos aqui é expor as Escrituras, apresentar as Escrituras, a fim de que vocês creiam na verdade, entendam a verdade, apliquem a verdade aos seus corações e vivam nessa verdade, para que vocês entendam quantas mentiras estão sendo pregadas e as repudiem, se distancie delas. A fama de muitos desses pastores se dá por homens e mulheres simples, que não conhecem a verdade, mas que contemplam aquilo como sendo a única forma de verdade que eles podem ter e alcançar. Então vocês podem ser um propagador da verdade do reino de Deus. Vocês podem olhar para os seus entes queridos, seus familiares, aqueles que estão vivendo uma realidade como essa e dizer: ei, vocês estão no caminho errado. A sua visão está fechada, os seus ouvidos estão tampados. Permita ver, abram os olhos, olhem a verdade de Deus e confronte-os em amor. Pois vocês ouvem e sabem e entendem a verdade. E do contrário, que nós também não venhamos a formar um estereótipo que silencie a verdade apresentada. E o que eu quero dizer com isso? Eu ouço um pregador
que prega de determinada maneira e eu não consigo escutá-lo, porque ele prega daquele jeito e eu não gosto. E aqui eu usei duas palavras semelhantes, mas muito distintas, que é ouvir e escutar. A minha esposa vive me lembrando disso. Ouvir é quando você simplesmente ouve. É um ato intuitivo seu. Vocês estão ouvindo. Escutar é quando vocês pensam sobre aquilo, vocês entendem aquilo e tomam para si. A distinção semântica, a distinção de significado é exatamente esse. Vocês podem ouvir e simplesmente ouvir. Sair daqui como se todo esse momento de exposição das Escrituras, como se todo momento de EBD, de aprendizado para a vida de vocês, fossem simplesmente naturais. Um domingo qualquer. Vocês entram, vocês saem e só escutou, não entendeu, não aprofundou, não deu em nada. Ou vocês podem de fato escutar. De fato escutar. O pastor deu uma aula para a gente há um tempo atrás, e eu me lembro com clareza do seu ensinamento, dizendo: nós que somos pregadores, nos empenhamos, nos dedicamos a trazer com clareza, com fidelidade, com profundidade a palavra de Deus. Mas vocês também têm que ser bons ouvintes. Vocês também têm que desejar ouvir, entender e compreender a palavra de Deus que está sendo expressa. Então, façam esse exercício. Se empenhem em entender e compreender a palavra de Deus. Tem dúvidas? Tem todos os seminaristas da igreja, o pastor disponível para auxiliá-los. Busquem entender e escutar a palavra de Deus. Segundo ponto, somos todos filhos de Deus e um em Cristo Jesus. Não devemos fazer distinções de pessoas. Não deve haver entre nós distinções de alguém mais rico, alguém mais pobre, alguém mais avantajado intelectualmente, alguém mais desvantajado intelectualmente, alguém mais bonito, alguém mais feio, e por causa disso a gente faz distinção, coloca para mais distante e até o classifica como não sendo um filho de Deus. Não. Nós devemos ver todos como um só. Todos aqui somos um só em Cristo Jesus. E o terceiro ponto é: você tem Deus como Pai. Deus é sim o seu Pai. E essa meia-verdade, às vezes colocada de maneira bela, bonita e agradável, dizendo: você tem o Senhor do universo, o dono de todas as galáxias, aquele que criou toda a vida existente na Terra, o dono do ar, o dono de tudo que há. Ele é o seu Pai e isso lhe agrada. Isso é uma verdade, mas colocada no seu devido lugar. Lembre-se, nós somos filhos por meio da fé em Cristo Jesus. Um batismo que acontece externo, que nos reveste, que nós somos a semelhança dele, andamos semelhante a ele. Você tem um Pai. E isso pode transformar o seu olhar para com Deus, sim. Isso pode mudar a maneira como você entra no seu íntimo, no seu secreto, como você fala para com Ele. Como você apresenta as suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas mazelas diante do seu Pai. Você pode fazer isso e você deve fazer isso. O próprio Jesus disse: quem dos seus filhos se dirigirá ao seu pai e falará: me dê um pão, e o seu pai lhe dará uma pedra? Tampouco o Pai não fará isso com vocês. Vocês têm um Pai, e isso é uma realidade sublime. Nós somos filhos legítimos de Deus e nós temos um Pai. O Deus do universo, o Criador de tudo, é o nosso Pai. Isso pode mudar sim o nosso íntimo. Isso pode mudar sim a nossa realidade relacional para com Ele. Que nós venhamos nos lembrar destas palavras. Vamos a Deus em oração novamente. Nosso Pai amado e bendito, nós te gloriamos, Senhor. Obrigado, Deus, por termos esse tempo de exposição bíblica, de aprendizado com a EBD, de culto e louvor a Ti, ó Pai. Sei que muitas igrejas ao redor desse mundo têm essa dificuldade, a perseguição ainda é intensa, e nós oramos e clamamos, ó Pai, para que o Evangelho possa alcançar os quatro cantos do mundo, Senhor. E que todos, ó Pai, aqueles que ouvirem, crerem, depositarem a sua fé em Ti, confiarem em Ti, possam ter a convicção de que são filhos de Ti. Que todos possam sentir o amor
que o Senhor depositou em nós, na pessoa de Cristo Jesus, dando o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Que nós possamos, ó Pai, encontrar força em Ti e louvá-lo acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém.